A fotografia para mim é a sua caligrafia. É o seu espelho, tem que ser o seu espelho. As pessoas têm que olhar a fotografia e enxergar o fotógrafo. Sou Daniel Kfouri, sou fotógrafo desde 2001. Eu tinha trabalhado 6 anos como designer gráfico. Em 2001 resolvi sair da direção de arte, que eu fazia paginação de revistas, escaneava fotos, fazia editoração eletrônica, né? O que eu mais gostava nisso era a fotografia, era parte das fotografias. Naquela época se escaneava muita foto, porque ainda não estava o digital. Não estava a febre do digital estava começando ainda. E o que mais me chamou a atenção na editoração, em trabalhar numa revista, era a fotografia em si. Então eu resolvi abandonar tudo e virar fotógrafo. Um dos primeiros trabalhos que eu fiz já foi um trabalho autoral. Eu fiquei fotografando durante um ano, todo sábado. Eu ia na periferia de São Paulo, Zona Leste, São Miguel Paulista, fotografar futebol de várzea. Então o envolvimento com a fotografia foi muito bom, porque não é só tirar foto, ou tentar fazer fotos bonitas. Então tem toda a minha relação com a comunidade lá, eu aprendi muito. Toda semana eu levava umas copiazinhas para eles. Ao longo dos meses, quando eu chegava lá, as minhas fotos estavam nos botecos, na periferia toda. Um dia um cara virou para mim e falou: olha, cara, se você resolver se candidatar para alguma coisa, eu voto em você. Aí eu falei: não, fica tranquilo, eu sou fotógrafo mesmo. Teve um episódio na Folha de São Paulo, eu cheguei de uma pauta um dia e o editor de fotografia falou: você acha que você está trabalhando para quem? Eu falei: ué, para a Folha de São Paulo. Ele falou: não, você acha que você está trabalhando para o Museu da Alemanha. Você não está trabalhando para o Museu da Alemanha, você está trabalhando para o maior jornal do Brasil, que é a Folha de São Paulo. Você tem que fazer a fotografia que todo mundo entenda. Você faz muita arte. Então esse episódio foi muito marcante, porque de uma certa maneira eu vivi isso em todos os outros lugares que eu trabalhei. Eu já vinha fazendo um trabalho que o preto era muito marcado. Eu fazia muita silhueta, fazia muita sombra, fazia muito preto chapado. Já era uma marca no futebol, na rua, nas manifestações, nas pautas. Eu já fazia esse preto, mas quando eu cheguei em Havana, eu vi ele de uma forma quase que de graça, assim, me presenteando, como se fosse uma coisa que eu sempre tinha buscado em São Paulo, mas não tinha achado exatamente. Eu não estava muito preocupado em ângulos, em enquadramentos, eu estava preocupado em explorar esse preto. Estava preocupado em explorar a escuridão muito mais do que a luz. Eu não estava querendo fotografar a luz, eu estava querendo fotografar a escuridão. Não como um lado negativo, mas tentar fazer um recorte da luz através da escuridão. E Cuba me deu muito isso. E de um certo modo tem muito a ver com Cuba, porque Cuba vive quase que isolada do mundo. Eu fico vendo esses fotógrafos que fazem mais fotos coloridas, como Miguel Rio Branco, por exemplo, que domina muito bem a cor. Eu não tenho esse domínio da cor. Eu gosto mais de trabalhar o preto e branco. Fica mais fácil para mim. Eu espero um dia fazer uma cor mais madura.
O spotting basicamente é o quê? É um grupo de amigos que curtem aviação, que se organizam, compram um bom equipamento fotográfico e vão para o aeroporto ou para onde tenha uma aeronave, seja um heliponto, um aeroporto, uma base aérea, e vão curtir o seu hobby. A definição spotter, ela vem da Segunda Guerra Mundial, quando o pessoal passou a observar os trens, as locomotivas, vagões e a fazer anotações. É o que eles chamam de spotting. E quando a guerra acabou, houve um boom. Sobraram muitos aviões, esses aviões foram vendidos a um preço barato, a aviação cresceu e o pessoal passou a observar os aviões como uma forma de hobby. E aí deixou de ser anotado e passou a ser fotografado. O foco nosso, basicamente, do hobby também é divulgar a cultura aeronáutica, incentivar e mostrar essa cultura que existe para todas as outras pessoas. O spotter ele é guiado pelo bom senso. Ele jamais vai desrespeitar uma regra de segurança. Ele jamais vai fazer alguma coisa que não seja permitida de ser feita em uma área operacional. Ele não vai questionar as ordens que forem dadas pela autoridade aeroportuária. Quando a gente sai entre amigos para fotografar, tem mais adrenalina do que eu sair para poder fotografar uma aeronave que vai fazer o único pouso aqui no Brasil. Então, assim, eu vejo mais o spotting como uma área de amizade do que uma área de melhor foto, eu fotografei a aeronave, ninguém fotografou. Então, assim, acho que a essência do spotting é a união, independente de qualquer coisa. Todo aeroporto tem sua peculiaridade. Tem aviões que só pousam aqui, tem aviões que só pousam em Brasília. Então a gente acaba viajando para fotografar, fica na casa deles, hotel. Então a gente tem de fato, gera uma rede não apenas social, mas uma rede de amizade que atinge o mundo todo. Eu comecei, como todo mundo começa, indo para o aeroporto, conhecendo piloto, conhecendo proprietário de aeronave, conhecendo dono de hangar, cheirando querosene de aviação, tomando sol na cabeça o dia todo, aprendendo a fotografar, tentativa, acerto e erro. Decidi me profissionalizar, fiz a faculdade de jornalismo, me especializei na área de defesa e aviação. Eu tive a experiência de ir para a França pela minha empresa. Eu fui buscar uma nova aeronave da empresa e chegando no local eu conheci spotters do local, que eu já tinha visto fotos deles, conhecia o trabalho deles, o hobby deles, e não os conhecia pessoalmente. E simplesmente numa beira de estrada do lado da pista eu vi eles fotografando, perguntei, fui lá ver, eles eram spotters e eram caras que eu já tinha conversado com eles via e-mail e não sabia que eram eles. Tanto os modelos quanto as pinturas, também as matrículas das aeronaves, né? A gente tem uma agendinha que a gente anota os prefixos das aeronaves que a gente já fotografou. Então, assim, aqui a gente já tem história de aeronave que voou uma vez só, com uma única pintura, e nós conseguimos registrar. Muito legal, porque você chega no exterior, num evento como o Paris Air Show, por exemplo, você descobre que existem mais centenas de loucos como você que gosta da mesma coisa. É uma linguagem universal. Qualquer lugar que você chega no mundo hoje, num evento aeronáutico, um spotter sabe quem é o outro spotter. Uma divulgação muito grande, como por exemplo o Flickr, você coloca a sua foto lá, bota uma tag nela e muitas empresas te procuram ali, quer dizer, não te procuram você, mas procuram o que elas querem ali. Se você fizer uma tag legal,
vai ser mais fácil ela te achar ali e daí pode até surgir algum negócio realmente, né? A gente compartilhando isso nas nossas redes, o pessoal salvam, pedem fotos. Olha, cara, você é a única pessoa que tem essa foto. Então, assim, a gente tem essa partilha também do material. Aí a gente acaba passando a nossa emoção para a pessoa também. Uma das coisas mais espetaculares que eu fiz na vida foi subir o vulcão Vila Rica, lá na cidade de Pucón, no Chile. E foi uma subida desgastante, assim, foi aquela história mesmo de você superar os seus limites. Saiu um grupo, acho que de 10 pessoas, chegou lá em cima só eu, o guia e um americano que era Iron Man, então foi bacana. E na hora de descer a gente teve aquele visual espetacular, assim, lá de cima você enxerga vários vulcões e estavam os dois na minha frente, a minha mão congelada, a minha cara toda congelada, mas eu tirei a máquina da mochila e falei, não, essa foto eu tenho que fazer. E fiz lá do alto. Eu acho que é uma foto que me marcou, assim, e eu tenho ela guardada aqui no coração.